Nós vamos então agora começar a nossa aula. Tem somente dois, mas os que vierem depois, eles vão, portanto, se conectar posteriormente. A nossa aula número 4, ela encerra, portanto, o conteúdo do assunto sobre o decreto de Deus. E o nosso assunto hoje é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então vamos começar a ver o assunto. Com respeito à soberania de Deus, judeus e cristãos concordam unanimemente em um ponto: Deus é soberano sobre tudo e todos. A soberania de Deus consiste no exercício de sua suprema e absoluta autoridade. Isso aqui tem que ser frisado, a ideia de absoluta autoridade, plena, sobre o universo que lhe pertence. Por direito de criação, por direito de preservação e por direito de redenção. Então, Deus é supremo, Deus tem absoluta autoridade, ele é soberano, e esta soberania, esse mérito da soberania, lhe pertence por direito de criação. Ele criou, a criação lhe pertence, é privacidade de Deus, é patrimônio divino. Por direito de preservação, Deus preserva, Deus sustenta. Portanto, ele conserva porque ele tem um propósito. E por direito de redenção, porque se houve a corrupção na criação e ela está em cativeiro, como disse o apóstolo Paulo, então virá o tempo em que ela vai ser realmente liberta de todo o mal. O mal vai ser extinto e, portanto, Deus tem um propósito e esse propósito Deus faz com que se cumpra. E para isso Deus exerce a sua supremacia, a sua soberana autoridade para manter o controle da história. Vamos então entrar nos detalhes sobre o conceito de autoridade. Veja bem, a soberania de Deus consiste no exercício de sua plena autoridade por meio da qual ele domina com pleno poder céus e terra, governando a criação e realizando todas as coisas de forma eficaz, conforme o conselho de sua vontade, para cumprimento dos seus eternos desejos. Esse é um conceito completo do que seja a soberania. Eu quero destacar as expressões que estão grifadas aqui de cor azul. Plena autoridade, o que define a soberania divina. Deus domina com pleno poder. Outra expressão, governo, governando. E a última expressão que está grifada é cumprimento dos seus eternos desígnios. Então, o desígnio é o propósito. O governo, Deus então controla, ele administra, ele preserva, etc. E ele faz isso com pleno poder, nenhum poder se iguala ao dele, e ele exerce plena autoridade. Ok, qual é a base bíblica que nós encontramos para afirmar essas coisas? Nós não vamos ler esses textos, vocês vão ter acesso a esses textos por causa lá do vídeo que vai ser passado para vocês, então vocês podem fazer a leitura posteriormente. Todas as coisas criadas nos céus e na terra pertencem a Deus. Essa é uma afirmação teológica que tem base bíblica. A outra afirmação sobre a soberania de Deus. Deus tem nas mãos o controle de nossa existência. Essas passagens bíblicas, principalmente o Salmo 104, fala desses detalhes, de como Deus preserva a vida e como ele estabeleceu limites. Por exemplo, o livro de Deuteronômio tem uma afirmação assustadora, onde diz o seguinte, capítulo 32, versículo 39 de Deuteronômio, diz o seguinte, Deus afirma, eu sou e não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, esta expressão deixa bem claro que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Outra coisa, Deus é supremo legislador e juiz do universo. Sendo ele o legislador, ele estabelece leis de forma soberana, ele, portanto, julga de forma soberana, com justiça, toda a sua criação. Estes textos que estão aí descrevem esses detalhes. Deus é o Senhor dos reinos da terra. Reinos, no plural. Significa que
ele delegou autoridade aos seres humanos para governar a terra. Aliás, quando Deus criou o homem, Adão, o plano de Deus foi: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine ele sobre toda a terra. E depois que criou o homem e a mulher, chamou o casal, e Deus então instituiu eles de autoridade e disse: dominai a terra, sujeitai-a. E, portanto, isso foi a concessão de autoridade que Deus delegou ao homem. Nesse sentido, governo na terra é uma delegação divina. Então, o que nós aprendemos aqui é que ele age como soberano dos reis da terra. Essas passagens bíblicas, principalmente do livro de Daniel, deixou isso muito claro. Deus tem o controle de todos os atos humanos. O Salmo 33, de 1 a 15, ele é muito forte sobre isso. O livro de Jeremias, capítulo 32, também. Em Deuteronômio 32, 39, esse é o texto que eu citei ainda há pouco. Veja agora que eu somente, mas nenhum Deus além de mim, eu mato e eu faço viver. Ou seja, Deus é Senhor da existência. Deus estabelece, portanto, o início e o fim, o tempo de vida de cada criatura. Como disse Jesus, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele diz: eu filho o meu salo, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, Deus então afirma, aliás, o escritor, que é Davi, parece que é um salmo que está registrado em 2 Crônicas. Diz assim: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Aqui está uma pergunta que realmente ela subtende uma afirmação. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Agora, alguns textos que estão em destaque. Esse aí é o que já foi lido. E Jó, capítulo 12, versículo 23, ele afirma que Deus multiplica as nações. Ou seja, se existe uma nação, ela foi criada, organizada por Deus. Ele multiplica as nações e as faz perecer. Quando uma civilização é exterminada, quando um povo ele chega ao seu fim como nação, então isso foi resultado da ação soberana divina. Ele dispersa as nações também e de novo as congrega. Isaías 43, 13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes da criação da luz, no princípio criou Deus os céus, etc. Deus afirma: antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? A pergunta subtende, portanto, que quem é outro que pode disputar poder com Deus? Jeremias 18, 7 diz: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, ou seja, Deus tem o controle de existência de povos na Terra. Civilizações já foram extintas e continua o mundo, a humanidade é preservada. E Deus, então, mantém o controle absoluto sobre tudo. Em Jeremias 18, também 9, ele diz: e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, ou seja, Deus cria nações, Deus amplia, fortalece povos na terra, Deus então edifica, etc. Então, os povos da terra, não só indivíduos, famílias, mas também povos, de um modo geral, tribos, nações, todas são, portanto, submetidas ao domínio absoluto de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 37. Daniel diz para o rei Nabucodonosor, face a face, ele diz: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu confiou o reino, o poder, a força e a glória. Ou seja, Daniel estava dizendo: você está no trono porque foi Deus que lhe pôs aí. Você governa sobre os reis da terra, sobre nações da terra, porque Deus te entregou esse domínio. Daniel, o versículo seguinte,
capítulo 2, versículo 38, ele diz: a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Ou seja, nas mãos do rei Nabucodonosor, Deus entregou quem? Os filhos dos homens, onde quer que eles habitem. Ou seja, era um império e todos os povos daquela época estavam sob o domínio de Nabucodonosor. E Deus entregou a esse homem a soberania da terra, o domínio das nações. E ele fez isso mesmo ele não crendo em Deus, mesmo ele sendo idólatra. Mas aí está que Deus fez isso, porque Deus é soberano. E Daniel declara para ele, cujas mãos, as mãos de Nabucodonosor, os filhos dos homens, foram entregues, onde quer que eles habitem, e os animais do campo também foram entregues. As aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, naquela visão da imagem de ouro. Em João capítulo 19, versículo 11, observe o que Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos disse, tu não me respondes, não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar? Aí Jesus, então, respondeu com toda a autoridade para ele da seguinte forma, nenhuma autoridade terias, olha a expressão, terias, ele tinha, mas ele não teria essa autoridade, disse Jesus, não teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Ou seja, Pilatos, ele mesmo sem saber que ele estava lá conduzido por Deus, ele ia fazer uma coisa que na cabeça dele estava simplesmente um pensamento, um plano, que não era nem dele, era dos judeus. Ele simplesmente recebeu Jesus como prisioneiro e os judeus exigiram dele que o sentenciasse à morte. E Pilatos, para fazer justiça, ele, portanto, o interrogou e ele, então, quando fez o interrogatório, Jesus ficou em silêncio e ele, então, arrogou-se a autoridade romana que ele tinha de tirar a vida de quem quer que ele quisesse. Romanos 13:1, Paulo diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. É Deus quem concede autoridade aos seres humanos na Terra. Se existe uma nação, existe um sistema de governo, existem leis e, portanto, esse governo deve funcionar sob a regência superior da soberania de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, é como está escrito no versículo. No versículo 2, seguinte, Romanos 13:2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Não importa se o indivíduo, o cidadão, concorda ou não concorda com o sistema de governo que ele tem. Não importa se ele concorda ou não concorda com os atos do seu governante. Ele simplesmente deve se submeter à autoridade. E se ele não se submeter à autoridade, ele vai sofrer condenação do próprio Deus. Agora, existem situações, como foi o caso de Pedro e João, que estiveram no tribunal, e as autoridades proibiram eles de pregar. Ora, a pregação era uma ordem de Jesus, que estava entronizado, dominando sobre os céus e a terra, e, portanto, as autoridades da terra se levantaram contra Jesus, querendo, portanto, ameaçar os apóstolos de morte se eles continuassem pregando. E Pedro e João estavam, portanto, sendo julgados, e Pedro, então, levantou a questão. Julgai vós se é justo obedecer antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, nós somos testemunhas, porque Jesus nos autorizou para isso, e Jesus era e é a autoridade maior que governa sobre céus e terra. Portanto, a autoridade na terra está sob o domínio da soberania divina. Deus usa reis e governantes como instrumento de seus juízos e meio de alcançar os seus propósitos. No capítulo 45, versículo 1 de Isaías e Jeremias 21:7, há citações, portanto, de que Deus, então, age dessa forma, escolhe um rei. Por exemplo, Jeremias disse que os judeus e os povos que estavam ali iriam ser dominados, iriam ser levados cativos para a Babilônia. Seriam subjugados, dominados
pelo rei da Babilônia. 100 anos antes disso, Isaías menciona Ciro, rei dos persas, que Deus utilizou para agir contra impérios da terra. Outra coisa, seu poder não tem limites, o poder de Deus, e nada pode impedir os atos de Deus, nem frustrar sua vontade. Anjos e demônios estão sob o completo domínio de Deus. Eles recebem ordens expressas de Deus e obedecem. Nós temos 1 Reis 22, 19 a 23, provavelmente essa passagem que fala da profecia de Micaías, onde ele descreve Deus num trono, numa assembleia no céu, e que anjos, seres celestiais, à direita e à esquerda, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, e Deus perguntou: quem induzirá Acabe a ir para a batalha Ramote e Gileade? Diz o texto, disse a Micaías no sua profecia diante de Acabe, e que ele se levantou um espírito e disse, a palavra é um espírito, e ele disse: eu irei. E Deus perguntou para ele: como tu farás isso? Ele disse: eu serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. E Deus disse: vai e faz isto. Esta afirmação deixa bem claro que Deus, então, tem controle absoluto da vida dos governantes. Se Deus sentenciou um governante à morte, ele vai morrer. Ninguém impedirá. E o caso de Acabe foi um deles. Ele se disfarçou, se vestiu com armadura, entrou num carro e ele entrou no campo de batalha. Se misturou no meio da multidão, afastado do morticínio, e uma flecha a esmo o atingiu e ele morreu. E Deus, então, foi o autor de toda essa obra. Os demônios agem com a permissão e os limites estabelecidos por Deus. No caso de Jó, por exemplo, Satanás agiu, Deus disse vai, e ele então feriu Jó, e Deus estabeleceu os limites. A sua vida não tirarás. Então, esses seres angelicais, eles estão sob o domínio de Deus. Tem um exemplo do Novo Testamento de Paulo. Ele diz, por exemplo, que para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E 3 vezes eu orei a Deus e ele me disse: a minha graça te basta. Paulo disse que aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás. E a palavra que está lá, que ele escreveu em grego, que está lá no Novo Testamento, é angelos, anjo. E foi traduzido, eu não sei porquê, colocaram a expressão mensageiro. Mas a melhor tradução seria a tradução literal, anjo de Satanás. Isso significa, portanto, que esses seres celestiais, eles não agem sem a devida autorização ou permissão divina. Algumas observações que nós precisamos ver aqui. Embora Deus seja soberano, jamais ele age com arbitrariedade. Ou seja, Deus não abusa do poder. Em nenhum momento nas Escrituras Deus é descrito como um tirano que viola a livre agência humana. A ideia de livre agência é aquela expressão que é semelhante à ideia de livre-arbítrio, mas não é a mesma coisa. Nós vamos ver isso mais na frente, daqui a pouco, talvez. Então, veja bem, em nenhum momento das Escrituras Deus é descrito como um tirano que viola a livre agência, que age em abuso da autoridade. Por toda a Bíblia, Deus aparece como um ser misericordioso e justo. Então, os atos de Deus são justos. Nós podemos não concordar com o conceito de justiça que as Escrituras transmitem, mas devemos, portanto, aceitar o que está lá escrito. A livre agência é uma concessão divina para a garantia da responsabilidade humana sobre os atos de cada pessoa. Vamos ver agora, então, essa responsabilidade humana perante Deus. Vamos começar com o conceito de livre-arbítrio. Entende-se como livre-arbítrio, olha a expressão, ela é composta livre e a expressão arbítrio, de árbitro, de julgamento, de quem julga, juiz. Quando você fala de um árbitro de futebol, é aquele que é a autoridade maior em campo e quando ele decidiu, está decidido. Então, ele é
o árbitro. Como a Bíblia menciona, a Bíblia não usa essa expressão livre-arbítrio, mas deixa claro a ideia de que Adão foi livre. E antes mesmo de pecar, ele teve esse atributo do livre-arbítrio. Depois da queda, ele perdeu. Entende-se como livre-arbítrio o atributo da livre escolha, do qual Deus dotou o homem ao criá-lo à sua imagem e semelhança. No exercício do livre-arbítrio, os atos são fruto da deliberação consciente. Isso aqui deve estar em destaque. Que a vontade determina, a consciência delibera, a vontade interior, ela determina de forma livre, livre de todas as imposições ou restrições. Esse é o significado do livre-arbítrio. O indivíduo não é afetado por restrições, por condições e por indução de quem quer que seja. O direito individual de decidir faz de cada ser humano o único responsável pelos seus próprios atos. Essa ideia que Deus, de direito individual de decidir, isso Deus concedeu ao ser humano para que pudesse, então, livremente exercer autoridade no governo da terra. Quando ele perdeu o poder de domínio sobre a terra e Satanás se tornou o príncipe deste mundo, o homem se tornou escravo do pecado e a sua liberdade foi perdida e, portanto, ele deixou de ser um homem, um ser humano livre e a vontade humana se tornou escrava do pecado. O que caracteriza o livre-arbítrio é o exercício da vontade livre. Se a vontade não é livre, não existe livre-arbítrio. O bem e o mal são postos sobre a balança da decisão para que, à luz da razão neutra, razão é a consciência, a capacidade de raciocinar e julgar os prós e os contra, e, portanto, deliberar. A razão neutra é o termo que está grifado aqui. Então, o bem e o mal são postos sobre a balança da decisão para que, à luz da razão neutra, a liberdade seja exercida pela vontade na definição de cada ação moral. Somente antes da queda, a vontade humana foi realmente livre. A queda fez do homem um escravo do pecado, como disse Jesus. E essas passagens bíblicas, no caso de Romanos 3, versículo 10 e 11, Paulo deixa bem claro que não existe um justo sequer, todos se extraviaram, não há nenhum que entenda, a mente foi corrompida totalmente, o homem perdeu a capacidade de juízo justo. Então, ele se tornou, portanto, refém do mal. E a sua natureza pecaminosa não produz o bem. Então, ele não é bom, ele é mau. E, por isso, seus atos, os resultados de seus pensamentos, etc., suas ações, não são, portanto, não produzem a justiça. É por esta razão que a vontade do homem não é mais livre, até que Cristo liberte. Se o Filho do Homem vos libertar, disse Jesus, então sereis livres. Com respeito ainda ao livre-arbítrio, veja bem, a natureza humana é má. Estava falando sobre isso agora mesmo. Pois, como disse Jesus, ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, se somente Deus é bom, o resto é mau. Neste sentido, todo ser humano está subjugado pelas inclinações de sua natureza corrompida e, portanto, não pode produzir o fruto da justiça. Aí, veja bem, está aí grifado porque isso aqui é uma expressão, uma frase que deve ser bem compreendida. A razão humana está subjugada pelas paixões. Portanto, após a queda, a vontade não é mais livre para a realização do bem. Este é o veredicto divino. O que é que Deus diz? Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Aqui, ó, todos, não há exceção. E juntamente se fizeram, olha o conceito que Deus, o adjetivo, inúteis. Deus considera inútil a situação que o homem está, o homem se torna totalmente imprestável. Ele é uma criação desperdiçada. Portanto, a ideia de redenção
implica numa recriação, em um nascer de novo, e começar nesse nascer de novo com a liberdade para exercer o livre-arbítrio. Então, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Assim como não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Em Mateus 7,18, Jesus diz isso. A natureza corrompida humana, ela está subjugada pelo pecado. Então, o homem não pode produzir o bem. Na queda, a vontade do homem não foi eliminada, mas subjugada pelas inclinações carnais de sua natureza corrompida. Isto significa dizer que a razão está subjugada pelas paixões. Assim sendo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, pois o homem natural não compreende, disse Paulo em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não as podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso é o homem natural. O homem espiritual é o renascido, que é a nova criatura e que tem o Espírito de Deus. Aí sim, ele tem a livre-arbítrio, a mente dele está agora em condições de raciocinar sobre o bem e o mal, julgar e fazer a vontade de Deus. Embora não seja mais espiritualmente livre para realizar o bem, todo ser humano conscientemente pode decidir agir ou não agir segundo sua vontade. Esta é a livre agência. Então, há um conceito de livre-arbítrio que nós vimos antes, e esse agora é o conceito de livre agência, ou seja, o ser humano ele é livre para agir, mas age segundo a vontade. E essa vontade não é livre. As ações são deliberação livre. Então, o homem não é coagido a agir. O homem faz isso porque na sua mente, no seu coração, propôs, decidiu e ele faz. Por isso, ele é responsável. A livre agência significa que ele é livre para agir, mas dentro dos limites que Deus estabeleceu. O homem é livre apenas para fazer o que sua natureza corrompida produz, mas ele é inapto para fazer a vontade de Deus. Isto diz respeito apenas ao indivíduo não crente, ao indivíduo não convertido, ao que não tem o Espírito de Deus. É um indivíduo que está ainda na condição de cegueira espiritual, de refém do pecado, com sua vontade escrava ao próprio Satanás. Toda ação provedora de salvação tem Deus como sujeito, o único sujeito. Lá em Efésios 2, de 1 a 9. Em seu estado de inocência, o homem tinha liberdade e aptidão para querer e fazer o que era bom e agradável a Deus. A queda fez o homem perder inteiramente a capacidade de desejar o bem espiritual. Isso significa que o ser humano não possa fazer boas ações de generosidade, beneficência, essas coisas o ser humano faz. O mal no mundo está sob o controle divino. Somente Deus restringe ou permite o mal, segundo a sua vontade soberana. O exemplo mais claro, certo? Mais claro desta realidade foi o assassinato de Abel, um ato deliberado de Caim, sem a restrição divina. Interrogando Caim a respeito de suas intenções, Deus o advertiu da responsabilidade que teria pelo que pretendia fazer. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Agora, algumas observações aqui. Primeiro, a morte de Abel não resultou de uma suposta neutralidade ou omissão de Deus. Deus manifestou sua graça a Caim antes de aplicar a justiça. Deus tentou convencê-lo de quais seriam as consequências do pecado que se ele realmente o praticasse. E ele, então, livremente praticou, consciente de que estava fazendo o contrário à vontade de Deus. Por isso, Deus julgou e amaldiçoou. A questão sobre a não intervenção de Deus para impedir a morte de Abel tem sua resposta na inquestionável soberania divina. Ou seja, isso compete à soberania de Deus. Deus não revelou os segredos, não revelou as causas, porque ele soberanamente decidiu assim, mas, portanto, o que nós temos que entender é que o que está revelado na Escritura é o suficiente apenas para a nossa mente humana
captar e entender. Há muitas coisas não reveladas que nós não vamos entender e Deus guardou em segredo. O nosso tempo aqui acabou neste momento e nós vamos então prosseguir com a segunda etapa deste assunto sobre livre agência, depois do nosso intervalo de 10 minutos que vai começar neste momento.